Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do oitavo ano. Na nossa terceira aula remota, nós estaremos trabalhando radiciação e as suas propriedades, beleza? A radiciação é a operação inversa da potenciação. Assim como a adição tem sua operação inversa, a subtração, a multiplicação tem sua operação inversa, a divisão, a radiciação também tem sua operação inversa, né? Na potência, todos os números multiplicados são iguais. Já na radiciação, nós vamos ter que achar quem são esses números multiplicados iguais para poder achar o resultado dependendo do nosso índice, né? Mas lá para frente eu vou explicar melhorzinho como se dá esse conceito, beleza? Essa daqui, ó, essa estrutura é a nossa notação, né? Da raiz. Meu cachorro tá danado latindo. Essa aqui é a notação da raiz que nós utilizamos, né? Então, essa estrutura, como se fosse uma casinha, digamos assim, né? Esse númerozinho aqui em cima é o número 2, eu digo que ele é o índice, né? Ele vai me indicar quantos números eu vou ter que estar multiplicando consigo mesmo para poder achar o valor do meu radicando, né? Essa estruturazinha aqui é o radical e o resultado disso se chama a raiz. Nós vamos estar trabalhando mais com a raiz quadrada, né? Então, o símbolo da raiz quadrada é esse aqui, ó. O índice dele vai ser 2 ou não vai aparecer. Quando não aparece ou o índice é 2, eu vou estar diante de uma raiz quadrada, né? Para fazer a leitura, eu digo assim, ó, raiz, né, quadrada, não aparece o índice, mas o índice é 2. De quanto? De 0 vai ser 0. Por que raiz quadrada de 0 vai ser 0? Então, você vai ter que achar um número que multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? Ó, 2 vezes, porque raiz quadrada, de 0. Então, quem é esse número que eu multiplico por ele mesmo para dar 0? Vai ser o próprio 0. E assim por diante. Até, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 4. Quanto é raiz quadrada de 4? É 2. Mas por que raiz quadrada de 4 é 2? Ó? Porque, como é raiz quadrada, meu índice aqui é 2, não está aparecendo, mas é 2. Então, eu vou ter que achar um número que eu multiplique por ele mesmo 2 vezes que deu 4. Que é o número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes que deu 4? Vai ser o número 2. Então, minha raiz quadrada de 4, ela vai ser 2, né? Aqui eu deixei para vocês preencherem, né? Como é que se faz a leitura, tá? Eu vou só falar, vocês vão colocar aí no material de vocês. Raiz quadrada de quanto? De 9 é igual a 3. Por quê? Porque quando eu faço 3 vezes 3 vai dar 9. Raiz quadrada de 16 vai ser quanto? Vai ser 4. Por quê? Porque quando eu fizer 4 vezes 4 vai dar igual a 16. Então, o índice aqui, ó, ele me indica quantas vezes eu vou estar multiplicando o número por ele mesmo para poder achar esse nosso valor da nossa raiz, tá bom? Iniciando as propriedades, né, de radiciação, elas são 7, mas na aula de hoje nós veremos apenas 4, tudo bem? A primeira propriedade que nós temos de radiciação é quando nós temos uma multiplicação ou produto, né? Você pode encontrar produto ou multiplicação dentro de um radical. Como assim? Nós temos esse exemplo aqui, ó, raiz quadrada, nosso índice é 2, olha aí, de 4 vezes 16, né? Então, eu tenho uma multiplicação de dois números dentro dessa minha raiz. Como é que eu vou resolver isso daqui, ó? Então, quando tiver nessa configuraçãozinha, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que separar os números que estão multiplicando, colocando cada um deles em um radical sozinho. E após isso, se possível, nós vamos calcular o valor de nossa raiz. Então, foi o que nós fizemos bem aqui, ó. Eu tinha raiz quadrada, lembra-se lá, o índice 2 eu leio como se fosse quadrada, se fosse o índice 3 eu lia como cúbica, mas nessa aula nós vamos atentar só a raiz quadrada mesmo, de índice 2. Então, raiz quadrada de 4 vezes 16. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar cada um desses números que estão multiplicando e colocar em um radical separado. Então, vamos lá, ó. O primeiro número que está multiplicando é o 4, então eu coloquei raiz quadrada de 4. Separei ele do 16, vezes o segundo número que é o 16, raiz quadrada de 16. Então, eu peguei eles que estavam juntos, dentro do mesmo radical, e separei colocando cada um deles no seu respectivo radical. Agora é só fazer o cálculo da raiz. Raiz quadrada de 4, nós já vimos lá no exemplo que dá quanto? Que dá 2. E raiz quadrada de 16, que dá quanto? Dá 4, né? Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, multiplicando 2 vezes 4 vai dar 8. Beleza? Aqui mais embaixo eu deixei outros dois exemplos, então, com base no exemplo respondido aqui em cima, vocês também vão fazer a mesma coisinha aqui, né? Separar os números que estão multiplicando cada um no seu radical e depois, se possível, fazer
a multiplicação desses números, beleza? A nossa segunda propriedade é uma divisão ou quociente, dependendo da forma que vocês estiverem, onde vocês estiverem vendo, pode mudar o nome, né? Dentro de um radical. Então segue a mesma logística do outro, né? Só que ao invés de uma multiplicação, nós vamos ter aqui, ó, uma divisão. E essa divisão geralmente ela vai estar em forma de fração, né? A parte de cima numerador, a parte de baixo denominador. Então como é que nós vamos resolver? Também seguindo a mesma ideia, separar os números que estão dividindo, colocando cada um deles em um radical sozinho e após isso, se possível, calcular o valor da raiz. Então aqui eu tenho raiz quadrada, né, de 25 sobre 9 e eu vou fazer a separação, colocar cada um deles para em um radical, né? Então eu coloco raiz quadrada do de cima, que é o numerador, de 25, raiz quadrada do de baixo, que é 9. Então fez o número que estava dentro dele, nessa fração que estava só em um radical, coloquei cada um deles, cada um valor em um radical sozinho. Então agora eu posso estar fazendo a resolução da nossa raiz. Raiz quadrada de 25, quem é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 25? É o 5. Se eu fizer 5 vezes 5 vai dar 25. Aqui embaixo, raiz quadrada de 9, nós já vimos quanto é, que vai ser 3. Então a resposta final seria 5 sobre 3. Daqui não tem mais como fazer nada, né? É uma fração irredutível, então fica dessa formazinha aqui mesmo. Mas aqui embaixo nós temos outros dois exemplos que eu deixei para vocês. É só vocês seguirem conforme a resoluçãozinha, o passo a passo desse daqui, que vocês vão conseguir fazer a resolução desses dois aqui embaixo. A nossa terceira propriedade é uma raiz em que o expoente externo ele vai ser igual ao nosso índice, né? Então temos esse exemplo bem aqui, ó, raiz cúbica de 5, né? Tudo dentro do parênteses, e aqui fora nós temos o expoente que é 3. Então, quando o meu expoente externo, né, que está fora do parênteses, for igual ao meu índice, olha como é que nós iremos fazer. Colocamos o expoente externo para dentro da raiz, né? Aí ele vai se tornar o expoente do nosso radicando, tá? Lembra lá que é um radicando lá na configuraçãozinha que eu dei no início da aula. E após isso, como eles são iguais, nós podemos cancelar, sobrando apenas um radicando, né? Então, como é que ficaria isso aqui, ó? Tá? Raiz cúbica de 5, tudo isso elevado a 3. Então, vou pegar esse 3 que está aqui fora e colocar ele para dentro da nossa raiz. Então, vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 3. Então, como o índice é igual ao expoente, eu posso cancelar. Então, eu vou cortar, só que eu não vou cortar aqui nesse material. Aliás, vou cortar logo, né? Faço o corte, digamos assim, e me sobra só quem? Me sobra somente o 5, né? Mas, professor, por que o senhor faz isso? Então, bora ver por que eu faço isso. Ó, deixa eu desenhar aqui rapidinho. Raiz cúbica de 5 elevado a 3. Se nós fôssemos resolver isso aqui, o que nós iremos fazer primeiro? Resolver a potência. Então, como é que eu resolvo essa potência? Vai ficar raiz cúbica de 5 elevado a 3. Lembra lá, ó, 5... Sim, tá desfocando. 5 elevado a 3 vai ser como? Eu vou repetir o 5 quantas vezes? Ó? 3 vezes. Vai ser 5 vezes 5 vezes 5. E 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125, né? Então, bem aqui vai ser 125. E a raiz cúbica de 125, quem vai ser? Qual é o número que eu multiplico 3 vezes, né, por ele mesmo, que dê 125? Olha quem é aqui, ó, é o 5. 1, 2, 3 vezes, multipliquei ele 3 vezes por ele mesmo, que deu 125. Então, por isso que a raiz quadrada, a raiz cúbica, desculpa, de 125 vai ser 5. Então, como vai ser a resposta vai dar o mesmo valor do radicando aqui, então a gente não vai ter esse trabalho. A gente vai logo simplesmente cancelar e daqui pular todo esse passo, ó, para poder chegar a esse resultado. É por isso que a propriedade foi criada, para estar evitando todo esse trabalhão que nós tivemos bem aqui. Daí, com base nessa resoluçãozinha, eu deixei mais outros dois exemplos bem aqui que vocês podem estar aplicando. Coloco o expoente externo para dentro, se tornando o expoente do radicando, e daí fazendo o cancelamento. A nossa última propriedade da aula de hoje é uma propriedade que toda vez que os alunos eles enxergam, eles acabam tendo um trauma, digamos assim, né? Que só de ver a raiz, um radical, ele já fica com o coração aflito. Aí imagine quando eles veem dessa forma, bem aqui, ó. E essa propriedade é quando eu tenho duas ou mais raízes, uma dentro da outra, né? Então aqui eu tenho, é como se fosse 3 raízes, né? Com um índice diferente. Então tem uma raiz que está dentro de outra raiz que está dentro de outra raiz, né? Então quando vocês
Se deparar com uma situação dessa, não se espante, que é algo bem simples que se faz, né? Então, como é que eu vou resolver quando acontecer dessa forma? Colocamos apenas um radical repetindo, né? Então, aqui eu tenho 3 radicais, né? 1, 2, 3. E os índices, no caso, que são esses rapazes bem aqui, que ficam aqui em cima, lembrar da nossa configuraçãozinha que eu mostrei para vocês no início da aula, nós vamos fazer ele, o que? Todos multiplicando, né? Então, aqui eu tenho essa raiz, eu tenho 3 radical, que foi que eu fiz, ó, coloquei só um, com o meu radicando aqui dentro. E esses índices aqui, ó, que foi que eu fiz, eu coloquei ele multiplicando, ó, 22 vezes 2 vezes o 4, né? Então, eu repeti o meu radical e o meu radicando e vou multiplicar meus índices. 22 vezes 2, 44, 44 vezes 4 vai dar 176, tá? Então, nós não vamos calcular o valor dessa raiz com esse índice, tá? Vai ficar só aqui, é só para questão de aplicação da propriedade mesmo. Então, é dessa forma. Quando você vê várias raízes uma dentro da outra, você repete apenas um radical, né? E sai multiplicando todos os seus índices. Bem aqui embaixo, deixei duas linhas aí para vocês estarem exercitando, né? Então, repete só um radical, multiplica os índices e acha o valor da aplicação da propriedade, beleza? Então, aqui nós temos agora um exercício básico, um exercício de fixação, tá? São 4 questões onde vocês vão estar aplicando as propriedades. A primeira é multiplicação dentro de um radical, só lembrar lá, voltar no vídeo lá, ver como é que faz, né? A segunda questão é quando eu tenho uma divisão dentro de um radical, também é só lembrar lá e ver como é que faz. A terceira questão é quando a raiz em que o expoente externo é igual ao do índice, né? Então, da mesma forma, é só você verificar lá como é que faz. E a última que nós vimos agora é quando nós temos 2 ou mais raízes dentro da outra, tá? Então, é um exercício bem simples, bem rápido, só para estar exercitando e aplicando as nossas propriedades, beleza? Então, até a próxima, galera. Estou aí para tirar dúvida. Obrigado, de nada. Valeu!